Estamos ao vivo. Nós estamos ao vivo, ó, temos aqui as duas câmeras. Aí, Marina! Tudo jóia? Tudo bem? Tudo bom? Estamos aguardando o pessoal chegar. Pati, que bom vocês estarem entrando aí. Fran, quanta gente! Ah lá, pessoal. Ah lá, Magda! Que ótimo você tá aí. Simone, e aí, pessoal? Nós vamos só aguardando o pessoal entrando, tá bom? Eu queria... Ah lá, Dona Nadime! Beijo, beijo! Que bom! Fica aqui mais pertinho para você estar aqui. Eu vou só tentar colocar aqui também para o pessoal que está no Face. Em geral, o Insta, o som é sempre melhor, né? Nós vamos só aguardando o pessoal entrar. E aí, Leila? Beijo, beijo! Eu queria que vocês tivessem dúvidas, né? Nós vamos tentar ir colocando algumas novidades, alguns esclarecimentos, à medida do possível, óbvio, né? Que a gente possa estar ajudando as pessoas quanto na verdade, essa nova realidade da pandemia, as variantes, a vacina, quem já teve também, né? Como é que fica? Vieram até perguntar assim, continua usando máscara? Né? Nos Estados Unidos o pessoal parou de usar e agora está voltando. Como é que a gente vai ficar? Né? Então, se vocês tiverem perguntas, gente, mandem já aqui o recadinho pra gente, tá? Tem aqui o pessoal do Face. Ô, Joy, e aí? Você está no Face, né? Dá uma olhada, porque às vezes o som do Insta é melhor. Isso, manda coraçãozinho, manda coraçãozinho. O som o som do Insta é melhor. Qualquer coisa vocês... Oiê, Bruna, tudo jóia? Vocês vão dando uma ajuda aqui pra gente, tá legal? Lembrando que as perguntas que vocês tiverem, a gente não tem um tempo muito longo, mas se puderem, já mandando. Algumas coisas já foram questionadas, né, Marcos? Você quer colocar algumas das perguntas? Porque já tem algumas pessoas entrando. Tainá, você tá aí, saudade de você, viu? Espero que você esteja bem. Um beijo. Vai lá. Quem tá, Cris? Bom, o assunto hoje é voltado principalmente para o pós-Covid, né? Pós-Covid e variantes que estão chegando hoje nas notícias, né? E eu trago aqui meu parecer como clínico de consultório, sabe? Igual qualquer médico de consultório. Então, uma pergunta contumaz em consultório é justamente, depois que a pessoa toma vacina ou depois que a pessoa teve Covid, aqueles sintomas como perda do olfato ou perda do paladar, isso é uma coisa que vai se tornar rotineiro, vai ser uma coisa que vai durar quanto tempo? Isso varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que podem durar meses, tem pessoas que podem durar anos e pode durar para sempre, sabe? Então, tudo depende do momento em que a pessoa começou a se tratar, o ataque ao tratamento, ou seja, a intensidade que foi dada ao tratamento, as sequelas que ficaram, inclusive durante, as sequelas que ocorreram logo após a infecção, tudo depende de todos os fatores que interferem na doença, sabe? Se a pessoa demorou para se tratar, se ela tratou-se com os remédios corretos, se ela precisou de internação, se ela precisou de intubação, se ficou muito tempo na UTI, isso tudo varia. Mas não há dúvida que o pior de todos, o mais relatado de todas as consequências de Covid está na esfera pulmonar. É o grande risco da fibrose pulmonar. Por isso que quanto mais precoce o diagnóstico, devemos lembrar uma coisa, quando a Covid começa a dar sintomas, ela já está instalada no organismo da pessoa há pelo menos 2, 3 dias.
O vírus já está atuando dentro do organismo há 2, 3 dias. Marcos, uma dúvida que assim sempre o pessoal fala, eu vou voltar a colocar, gente. O que é diagnóstico precoce? É óbvio, né? Quando o paciente chega às vezes a um hospital, né? Ele já tem alguns dias e óbvio que o médico que atende no hospital fala, já tratamos precocemente. Porém, até chegar ao hospital é precoce? Quando a pessoa chega ao hospital, ele de repente já não está de uma maneira tardia? Pois é exatamente isso que eu estava falando. Uma pessoa quando chega a ter sintomas, então sintomas que geralmente são tosse, febre, coriza, os sintomas virais como a gente conhece, sintomas gripais como a gente conhece, esse vírus já está atuando dentro do organismo da pessoa há 3 dias. Então, na hora que com esses sintomas ela já entra com tratamento, já não é um tratamento precoce, porque ela começa a se tratar, na verdade, lá, aspas, no 4º dia de doença. Demora então, até para ser diagnosticado, né? Sim, a pessoa tem que entrar imediatamente. Algumas pessoas perguntam, eu tenho recebido essa pergunta, como eu trato a Covid-19. Então, vou dar a maneira como eu tenho tratado. Eu tenho atendido em média de 6 a 8 pacientes por dia há 18 meses. Eu tive 3 casos que precisaram de internação, não é apenas. E esses 3 casos foram para internação porque demoraram para começar o tratamento. Houve interferência de familiares que falaram é melhor esperar o resultado da sorologia, é melhor esperar. E às vezes demora 5 dias para o resultado ficar pronto. Então, o que acontece numa circunstância como essa? Essas 3 pessoas, 2 deles, inclusive por influência de familiar médico, falou, vamos esperar. E complicou muito. A piora da Covid é uma piora em Z. Ela tem a pessoa começa a ter sintomas gripais, de repente cai muito a qualidade de vida, cai muito a capacidade respiratória da pessoa. Então, no momento que começa, minha opinião pessoal como clínico, e sou clínico há 36 anos, atendo em média 8.000 pacientes por ano. Então, como é que eu tenho atuado? E como eu disse, nesses 18 meses que eu venho atuando, eu tive apenas 3 casos que precisaram de internação. Eu entro imediatamente com corticoide, exatamente da mesma maneira como se trata a paralisia de Bell, aquela paralisia facial, também conhecida como paralisia Frigori, que em sua maioria das vezes é causado por vírus. Então, na paralisia de Bell, a recomendação é entrar com corticoide em alta dose. Anota essa pergunta da Simone. Então, entrar com alta dose de corticoide, geralmente prednisolona 60 mg por 3 dias. Eu tenho adotado o mesmo tratamento da paralisia de Bell, eu entro com prednisolona 60 mg por 5 dias. Então, um comprimido de 20 a cada 8 horas por 5 dias. Na sequência disso, eu tenho usado 20 mg a cada 12 horas por 3 dias. Após esse período, eu dou 20 mg por mais 3 dias. Depois desse período, dou mais 3 doses alternando dias e paro com o medicamento. Por quê? Porque geralmente depois de 10 dias de sintomas, 10, 11 dias de sintoma, a pessoa já não tem mais o vírus no corpo. Então isso é o suficiente. Outra coisa, eu associo a azitromicina. Por que a azitromicina se é um antibiótico e antibiótico não pega vírus? Porque podem surgir infecções bacterianas oportunistas. Bactérias que habitam a nossa cavidade aérea podem se aproveitar da queda da resistência imunológica e se multiplicar. Por 5 dias, a azitromicina, que é um antibiótico que pega bem vias aéreas. E, por fim, eu adoto também o antiviral que nós temos disponível no Brasil, a Ciclovir. É simples, né? E é barato. Tem em toda a farmácia, usado muito para herpes. A gente usa, que é usado na paralisia de Bell, a gente usa 400 mg, 2 comprimidos, 5 vezes ao dia, durante 7 dias. Então, são 10 comprimidos por dia durante 7 dias. Além disso, limpeza nasal com soro fisiológico 3 vezes ao dia e gargarejo com água morna e sal, mantendo a cavidade, não só oral, mas também nasal, limpas. Mas, na realidade, assim, mesmo não estando com o Covid, é importante a gente fazer essa higienização, principalmente agora no frio, né? Com
com o soro fisiológico, com essa para evitar que piore essa virulência de outras patologias, ou é bobagem? Lavar o nariz com soro fisiológico é como escovar os dentes. Tem que ser uma prática contumaz. A gente limpa, tira toda aquela secreção que fica impactada lá, melhora a qualidade na respiração, sabe, umidifica melhor, sabe, tira sujeira, tira impurezas, e a pessoa passa, inclusive, com o passar do tempo, a sentir o olfato com mais facilidade. Okay. É uma limpeza. A Simone perguntou o seguinte, ó, ela tomou a vacina da AstraZeneca, né, e ela tem tido muita dor de cabeça. Pode ser uma reação da AstraZeneca? Pode. Toda vacina, não apenas contra a Covid-19, contra H1N1, contra a polio, contra qualquer vacina pode causar sintomas. Isso é normal. Não é uma coisa difícil, rarissimamente causa problemas mais sérios, mas pode causar sintomas sim. A Sâmia também perguntou o seguinte, por que tem a... E aí, compadre? Tá entrando. É isso, é bonito. Por que algumas vacinas têm um tempo, né? Você toma uma e depois tem o tempo, no caso da Coronavac, tem umas que são só uma dose, né? E no caso a Coronavac tá tendo uma terceira possibilidade, né? De você tomar uma terceira dose. É verdade isso? E por que isso acontece? Entre outras razões, por causa dessas variantes que estão surgindo atualmente, né? A Delta, a variante Alfa, né, que vem do Reino Unido, a Beta, que vem da África do Sul, a Gama, que é brasileira, né, e a Delta que eu falei, que é da Índia, que são as que estão causando mais sintomas. Mas a boa notícia nessa história é que as vacinas são também eficientes contra essas variantes. Lógico que perdem eficiência, elas perdem eficiência contra essas variantes. Uma perda que tem sido mensurada em torno de 30%. Então, a pessoa pode sim ter Covid, mas dificilmente vai evoluir para a forma grave. Isso não quer dizer que a pessoa não tenha que se tratar, como eu falei, tomando os remédios corretos. Mas não como antes, como ocorria antes, em que a pessoa rapidamente evoluía para a forma grave, aquela forma que tinha que internar. E uma prova material de como a vacina tem sido eficiente, as vacinas têm sido eficientes, é que quem tomou vacina, dificilmente a gente vê pessoas que tomaram vacina na UTI. Geralmente as pessoas que estão hoje povoando a UTI, haja vista hoje em torno de 30%, 40% dos leitos de UTI estão sendo ocupados atualmente por Covid, mas as pessoas que estão ocupando esses leitos são pessoas que não tomaram a vacina. Elas não tomaram a vacina, muitas delas. A maior parte delas não tomou a vacina. Então, sim, a vacina é eficiente, mesmo contra as variantes perigosas. Agora, assim, algumas pessoas vêm e perguntam assim, olha, eu tenho problema de trombose, né, problemas de vasculares, e tenho receio de tomar a AstraZeneca, né, que tem um risco de trombose. Como a pessoa deve fazer se ela só tem acesso àquela vacina? Foram relatados alguns casos de trombose associados à ocorrência da AstraZeneca. Como tudo é muito novo, é uma doença nova, as condutas são novas, não há uma diretriz ainda internacional, sabe? O consenso ainda não foi estabelecido a respeito. Então, em havendo possibilidade de tomar um outro tipo, tome. Agora, quem tem antecedentes para flebite, quem teve antecedentes para doença venosa profunda, quem tem histórico de trombose ou de embolia, além dos medicamentos que eu citei, uma coisa que deve ser adotada é o anticoagulante, desde que não haja contraindicação. A pessoa não tem antecedentes para hemorragia, acidente vascular hemorrágico, cerebral hemorrágico, não tem problemas que contraindiquem o uso do anticoagulante. Se a pessoa não tiver contraindicação ao uso e tem antecedentes para tromboflebite, alguma coisa nesse sentido, deve usar também o anticoagulante. Aqui tem uma pergunta, ó. O Brasil está bem com relação à vacinação? Não estamos atrasados? Os Estados Unidos já voltou ao normal. Não, no Brasil não é.
O Brasil, nós somos um dos 5 países que mais vacinaram até agora. E lembrando que somos a 12ª economia no planeta. Então, seria coerente que fôssemos, na melhor das hipóteses, o 12º país que mais vacinou. Então, estamos bem adiantados. É um dos poucos países que tem autonomia na produção de vacina, inclusive. Mais de um instituto diferente está produzindo isso. Manguinhos, Butantan estão produzindo. O Brasil, muito em breve, vai atingir a cota necessária de vacinados suficientes para fazer como os Estados Unidos hoje está fazendo. Mas ainda assim, os Estados Unidos às vezes saem fazendo coisas e depois têm que voltar atrás. Então eles haviam abolido a máscara, agora estão pedindo para voltar novamente as pessoas a usarem máscara por causa das variantes que têm levado algumas pessoas que não tomaram vacina, às UTIs novamente. Ó, que interessante, ó. A minha namorada é do Uruguai, né? E aí, compadre, tomou 2 doses de Coronavac, né, no Uruguai. Ela tem direito de tomar 2 doses no Brasil? Pode tomar de outra marca? É necessário isso? Eu acho que não. Talvez o ano que vem vá precisar uma dose de reforço, como fazemos hoje com H1N1. Todo ano as pessoas têm que tomar uma dose de reforço contra a vacina, mas, a meu ver, não. Mas uma opinião mais especializada poderia ter mais consistência. Talvez um infectologista ajudasse a tomar uma decisão melhor. Mas olha, eu vou colocar uma coisa muito interessante aqui para vocês, né? Nós somos, né, da área da saúde, tomamos a vacina, a primeira, a segunda dose, logo no início. E, óbvio, né, nós não sabíamos se estávamos com a... Ai, meu Deus, não veio a palavra, desculpa. Com a imunização. E fizemos, inclusive por orientação da nossa amiga que está aí, Magda, né, fazer a dosagem do anticorpo neutralizante para observar se nós tínhamos desenvolvido o anticorpo. E 20 dias depois da segunda dose, eu estava com 90% de imunização. Tivemos outras pessoas que estavam assim com 70%. Minha mãe realizou também, estava com 70% de imunização. Não vou falar a sua idade, tá? Para não ficar chato. Mas eu acho que numa situação como essa vale bastante a pena fazer esse exame. Deveria ser mais barato, mais acessível, mas caso a pessoa tenha dúvida e receio, façam. Façam porque você fica um pouco mais tranquilo. Não que isso você vai ter certeza que você não vai pegar, mas que você está mais protegido e vai ter um pouco mais de resistência. Aqui tem aqui, ó. As escolas vão voltar ao normal agora em agosto. O que acham sobre isso? É uma opinião pessoal. Eu acho que é precoce. Nós deveríamos liberar a volta presencial às aulas no momento em que tivesse pelo menos 70%, 75% da população vacinada. Mas isso é uma opinião pessoal. Eu sou pós-graduado em saúde pública, né, atuo em consultório o dia todo, mas eu acho que tem pessoas mais experientes que eu para opinar a respeito disso. Eu acho que quanto mais a população tiver vacinada, o risco é menor, né? Mas a gente ainda tem que manter alguns cuidados, né, Marcos? Hoje, sim, mas o problema é que as escolas, as pessoas têm um contato muito próximo. Criança vai esquecer isso rapidamente, vai deixar a máscara de lado. A gente vê adulto deixando máscara de lado, sabe? Então, uma pergunta que também me chega à mão é a respeito da cloroquina, hidroxicloroquina e ivermectina. Então, eu tenho um relatório deste ano de 2021, fornecido tanto pela Sociedade Brasileira, Associação Médica Brasileira, quanto a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Egrégia Sociedade Brasileira de Infectologia, uma das sociedades médicas mais respeitadas no mundo, em que não existe comprovação científica de que estes medicamentos sejam eficazes contra a Covid. Ou seja, usar ivermectina não tem respaldo científico algum. Deixa eu ver aqui. Aqui tem essa pergunta, ó. É a Rosana, né?
Sabemos que precisamos de 65% da população vacinada. O senhor acha que isso vai levar um tempo para voltar à rotina normal ou isso vai ser longo prazo? Eu acho, sabe, eu tenho visto os governos do Brasil, tanto estadual quanto federal, apesar dos desentendimentos que ocorrem em altas esferas, eles têm procurado promover uma vacinação em massa. No outro dia, mais de 1 milhão de pessoas vacinadas num único dia. Então, eu acredito penso eu que até o final do ano devemos estar atingindo uma cifra bastante significativa da população vacinada. Eu acho que, veja bem, vivemos uma época privilegiada. A última vez que precisamos de uma vacina contra H1N1 levou 5 anos o desenvolvimento dessa vacina. A vacina contra a Covid-19 levou menos de 1 ano para ficar pronto e o mundo inteiro hoje está vacinando, graças a Deus. Então, eu acho que de curto para médio prazo a situação deve estar resolvida. Tem uma pergunta aqui. Os jovens têm risco, já falo do nome, tá? Os jovens têm risco de morte? Criança tem risco de morte? Tem risco de morte, sim. Inclusive, os sintomas da Covid-19 em crianças são muitas vezes diferentes dos de adulto. Causam muitos sintomas digestivos, como diarreia, dor epigástrica. Temos uma outra pergunta daqui da Mari Mendes. As pessoas com doença autoimune são mais vulneráveis para desenvolver os sintomas graves da Covid? Ou a chance é a mesma que o da restante da população? Olha, eu até separei um artigo a respeito disso, sobre situações que são de maior risco com relação às doenças. Realmente, pessoas que têm doenças autoimunes são mais suscetíveis, principalmente por causa da resistência imunológica menor. Mas as doenças que mais causam problema com relação a isso são diabetes, são problemas circulatórios, obesidade. Essas são as doenças que são, vamos dizer, fatores de risco mais sérios, estatisticamente falando. Aqui tem, a Joyce perguntando, quem tomou a Coronavac pode pegar essa nova variante e ser mais agressiva que a antiga variante? Não, pode sim, pode ser. Ela é mais agressiva do que o registro inicial, mas a pessoa, por estar vacinada, ela tem uma resposta imunológica, sim. Ela tem menos chance de desenvolver uma forma grave do que teria numa circunstância em que não estivesse vacinada com o primeiro contato da variante inicial. Ela tem, ou seja, mesmo com essa nova variante sendo mais agressiva, as chances dela são melhores quando ela é vacinada. Eu li em alguns artigos que a Coronavac tinha uma vantagem com relação às variantes, porque ele é colocado com o vírus inativo. Isso é realidade? É melhor para essas variantes? Por causa da formatação que é feita a Coronavac. Ela é feita de uma maneira que permite reconhecer melhor qualquer variante, segundo algumas publicações a respeito disso, ela é feita de uma maneira a reconhecer melhor as variantes. As outras que são feitas com, vamos dizer assim, com pedaços dos vírus, às vezes podem ter mais dificuldade de reconhecer. Agora é interessante que, desde o início da Covid, nós temos até agora 162 mil publicações científicas a respeito de Covid. Então, filtrar as mais significativas, as mais importantes, é uma tarefa bastante difícil. Mas dentro do que encontramos e dentro daquilo que é considerado publicação de impacto, diz que sim, a Coronavac tem funcionado bem. Tanto é que alguns países estão começando a liberar viagem para pessoas de fora que foram vacinadas contra a Coronavac. Aqui tem a pergunta, a Coronavac está sendo válida em outros países? Sim, começou a ser mais, não em todos, mas alguns países começaram a liberar por causa dessa bom resultado, informação, né? desse bom resultado. Né? E aí? Uma coisa importante que tem sido colocado, quais são os fatores de risco para a pessoa que teve, né? Para a pessoa que teve,
Quais são realmente os fatores de risco para a forma grave ainda, né? As pessoas idosas, a idade é um fator de risco. Quanto mais idade, maior o risco. Deixa eu só interromper um instantinho aqui sobre essa pergunta que eu achei interessante. Químio, e né? quem faz quimioterapia pode tomar a vacina normalmente? O sistema imunológico suprimido consegue produzir anticorpos mesmo assim? Marina, eu vou declinar dessa resposta. Isso é uma resposta que eu deixo por conta do próprio oncologista te fornecer. Eu não tenho dados suficientes para te dar uma resposta consistente a respeito disso. Outra aqui, uma pessoa vacinada, posso voltar à rotina normal? Devo ter quais cuidados? Os mesmos de antes. Usar máscara, lavar as mãos, tudo direitinho. A única vantagem que você tem é, caso venha pegar vacina, caso venha pegar coronavírus, você vai ter uma intensidade menor da doença. Então, por isso que se pegar, tem que ser tratada como se não tivesse tomado a vacina. Tratar do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito. E os cuidados também têm que ser mantidos. Os fatores de risco para Covid grave são, então, a idade, DPOC, então pessoas enfisematosas têm mais risco. O que é DPOC? Só porque tem algumas pessoas... Doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, bronquíticos, enfisematosos, asmáticos têm mais risco. Pessoas com problemas cardiovasculares, como insuficiência cardíaca, coronariopatia, doença coronariana, pessoas que têm isquemia coronariana, pessoas que têm cardiomiopatia também, diabetes, obesidade, doença renal crônica, anemia falciforme. Aqui talvez uma resposta que complemente a pergunta dela da quimioterapia, estado imunocomprometido de transplante de órgão sólido e câncer. Então está aqui a resposta para você. Para Marina, né? Marina. A neoplasia maligna, sim, um fator de risco. Não tanto pela quimioterapia, mas pela doença original que levou à quimioterapia. Sim. Né? As pessoas têm me perguntado muito, e depois da Covid? Como é que fica? Porque as pessoas pensam que, ou porque tiveram Covid ou tomaram vacina, sabe, que estão sem risco por uma complicação maior. Existem sim complicações. As pessoas que foram afetadas na parte pulmonar, elas correm risco de ter uma fibrose pulmonar. Por isso que é muito importante começar precocemente com uma fisioterapia pulmonar. Visitar um pneumologista ajuda muito. O tratamento com ele ajuda a melhorar rapidamente o pulmão, né? Então não deve simplesmente, não, eu já tive e não vou ter nada. Então é possível ter complicações vasculares depois que já passou a Covid. Então não deve, simplesmente a pessoa teve Covid e não precisa fazer mais nada. Depois da Covid tem que passar com o médico. Tem que passar com o médico para ele investigar quais são os fatores de risco que a pessoa apresenta e procurar, na medida do possível, atuar nesses fatores de risco. Existe o risco, né, de algumas pessoas, após terem o Covid, ter esses coágulos, mesmo já depois de 15 dias, apresentar esses coágulos? Sim, até um período maior que esse. Fenômenos trombembólicos são relatados, inclusive, pessoas que tiveram acidente vascular encefálico isquêmico, acidente renal, sabe, trombose renal, sabe, dias depois que já estava supostamente curada da Covid. Uhum. Então, por isso, depois da Covid, durante a Covid tem que passar por tratamento com médicos, passou a Covid, tem que seguir no tratamento, não deve simplesmente largar. Dá o graças a Deus, né? Ah, já passei, saí dessa. Não, tem que continuar se tratando, né? Imunidade, né? Tentar manter ainda vitamina, sol, atividade física, pensamentos e vibrações positivas, tudo isso melhora a nossa imunidade, né? Aqui tem uma pergunta, olha, houve estudos que mostraram que fumantes tinham reações menos agressivas no pulmão. Será? Eu acho bastante questionável.